Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. Podemos para sempre em nome de Jesus. Quero louvar ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, esta oportunidade, tudo com a participação da mocidade. Fui feliz em retornar aqui da cidade é bênção, é canal de bênção. Amém? Louvo a Deus pela vida do pastor de vocês, pastor da igreja, e também meu pastor, se eu estou aqui, estou debaixo da autoridade dele, pastor Edinaldo, não é assim, pastor? Que Deus te abençoe, que Deus abençoando sua família de uma forma que só Deus pode recompensar. Ao diácono Edivaldo, que Deus assim nos abençoe, sua esposa, nesse departamento de mocidade, que Deus abençoe aos obreiros, a todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Faz-me acompanhar, que o ministério já foi apresentado, meu filho está ali. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao versículo de número 18. Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao 18. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 16 ao versículo de número 18. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não me seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquem livres da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja agora para todo sempre. Amém. Segunda carta, ou epístola, melhor dizendo, de Paulo, é um tratado a qual Deus vai tratar com o próprio Paulo e com Timóteo. Para a gente compreender e entender o que esse texto ele quer dizer na sua veracidade da palavra, entendemos que aqui não se trata de uma carta, mas sim de uma epístola. Por que, irmão, não pode ser tratado como carta? Porque carta ela é algo mais formal e ela é endereçada para uma pessoa em especial. Epístola ela é endereçada para uma congregação ou para um grupo de pessoas. É de verdade que em algumas Bíblias, logo na epígrafe no cabeçalho, vai estar dizendo epístola, mas aqui ela se trata de uma carta. Por quê? Porque ela é pessoal para um homem a qual Deus designou Paulo para escrever e trazendo algumas instruções. A primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, Paulo quando escreve, Timóteo ainda era muito novo, e quando eu falo novo, não era só na idade, mas também no ministério. Os irmãos sabem que Timóteo, ele foi consagrado para o pastoreio, ainda muito novo, quando Paulo estava fazendo as suas viagens missionárias. A primeira epístola ou carta, ela é endereçada a Timóteo, mas ela é uma escrita diferenciada da sua segunda. Por quê? Porque a primeira ela vai trazer algumas diretrizes para Timóteo e para a igreja a qual ele estava pastoreando.
Os irmãos sabem que em Atos capítulo de número 13, está relatado quando Paulo ele é designado para fazer missão. Paulo assim, ele faz a missão. Paulo, ele é separado para fazer missão, para pregar a palavra, para louvar o nome do Senhor e para engrandecer. No final da primeira viagem, Paulo, quando está retornando, a Bíblia diz que Paulo, ele retorna para a igreja da onde ele saiu. E qual é essa igreja? A igreja de Antioquia da Síria. Então aqui a gente aprende que Paulo, ele não era um viajante, um itinerante sem congregação. Por quê? Porque Paulo, ele tinha pastor, Paulo, ele tinha igreja, e Paulo, ele tinha necessidade de fazer a obra e retornar para a igreja a qual ele servia e aonde ele foi designado para fazer a obra. É verdade que quando ele retorna, a narrativa bíblica vai nos mostrar que Paulo, ele vem trazendo um relatório de quantas almas ele ganhou, de quantas almas foram batizadas, tanto nas águas como no Espírito Santo, tudo aquilo que Deus havia feito através de Paulo. Paulo, então, ele traz o relatório para a igreja de Antioquia da Síria, apresenta para o presbitério da igreja, o presbitério da Laval, assina o relatório e Paulo fica na congregação ensinando, sendo discipulado, instruindo e louvando ao nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Paulo estava naquela igreja, louvando e adorando ao nome do Senhor, o Espírito do Senhor, por mais uma vez, resolveu falar com Paulo e dizer para Paulo: Paulo, é necessário você voltar a fazer missão. E aqui, quando Paulo volta a fazer missão, a Bíblia diz que Paulo vai passar em uma cidade por nome de Listra. E quando ele entra nesta cidade, olha para mim, daqui a pouco você vai dar glória. Quando ele entra na cidade de Listra, quem ele observa? Uma mãe e uma filha dentro de uma sinagoga. Essas duas mulheres estavam lá ouvindo a palavra que Paulo estava pregando. Mas quando elas escutam a palavra do Senhor, o texto vai abrir e vai dizer que o coração de Eunice é aberto. E quando é aberto, a palavra de Deus, ela entra. E quando ela entra, a sua filha também se converte. E quando ela chega em casa, quem está em casa? Um jovem, pequeno, sem beleza, sem glória, por nome de Timóteo, filho de pai grego e mãe judia. Timóteo, então, agora, ele vai passar a ser discipulado. Timóteo, ele vai crescer na graça e ele vai crescer no conhecimento. Era um menino, mas a Bíblia diz que a mãe e a sua avó, elas tinham autoridade para ensinar a palavra de Deus. E é muito propício a qual o menino ele cresça nos caminhos do Senhor. Hoje em dia, o que é que a gente faz quando a gente traz o menino para a igreja? O primeiro ponto é trazer para a escola bíblica dominical. Para quê? Para que o menino ele venha ser instruído na palavra, para que ele cresça na graça e no conhecimento. Mas qual a diferença, meu amado irmão, da graça e do conhecimento? É que a graça eu cresço na oração, no jejum e no propósito. E o conhecimento, na leitura da palavra, no estudo da palavra e se aprofundando na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, é na graça e no conhecimento. Eu não posso crescer só na graça. Por quê? Porque senão vai ficar um crente alienado, feito demônio em buraco de fechadura. Eu também não posso só crescer no conhecimento, porque a muita letra ela vai matar. Então a dosagem é essa, é a graça e o conhecimento, porque a graça ela traz o poder, ela traz a glória, ela traz a unção, ela traz a autoridade, e o conhecimento ela traz autoridade, reverência, revelação e a presença de Deus. Então Timóteo ele cresce na graça e no conhecimento.
Timóteo agora, ele é discipulado pela sua mãe e pela sua avó. Paulo, então, ele vai continuar fazendo a obra. E quando Paulo termina a sua segunda viagem missionária, Paulo retorna para a igreja. Paulo, quando retorna, a Bíblia diz que um ano se passa e o Espírito Santo vai dizer: Paulo, volta para a Ásia para fazer missão. E aqui é onde eu chego, Atos capítulo de número 16. Porque Paulo, quando retorna, alguém da cidade de Listra olhou para Paulo e disse assim: Paulo, quando você veio pela primeira vez aqui nesta humilde congregação, tinha uma mãe, tinha uma mulher, a qual ouviu a palavra. Esta mulher, ela ensinou o seu neto, esta mulher ensinou o seu filho a arte da pregação, a arte da homilia, a arte do evangelho. E o menino é pequeno, não tem beleza, não tem glória, mas quando ele pega no microfone, a glória desce, o louvor desce, a presença desce. Paulo se assenta na tribuna da igreja e dá oportunidade para o menino. O menino, quando toma posse no microfone, é aqueles dias bem gostoso de pregar, que não faz muita força. O Espírito Santo então resolveu descer sobre o menino, e o menino, quando abriu a boca, a Bíblia diz que a glória desceu sobre a casa. Alguém abriu a boca e disse: mas ele é muito novo, porque ele já está pregando. Ele é muito novo, não tem beleza, não tem glória, porque ele já está pregando. Mas Paulo entendeu que para pregar não tem idade, para pregar tem autoridade e vida do céu. Quando o seu irmão me diga para ele: a primeira coisa que Timóteo buscou foi a palavra de Deus. Quando o seu irmão vai no culto, a palavra ela tem que ser a prioridade. Se a palavra não for a prioridade na vida do jovem, Satanás vai entrar, Satanás vai se andar, Satanás vai botar lobinho, e está cheio de lobinho por aí. Mas eu vim lá no São Jorge com uma palavra para dizer: lobinho aqui não se cria, lobinho aqui não vai uivar. Por que pecador? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, ela liberta, ela salva, ela cura, ela transforma, ela edifica, ela dá vida. É ela que opera no meio da igreja. Paulo abriu a boca e ele disse: olha, é menino, mas está cheio, é menino, mas tem a presença, é menino, mas tem a palavra de Deus. Eita, como eu gosto de Paulo. Por quê? Porque alguém queria botar o pé no ministério de Timóteo, mas Paulo abriu a boca e disse: não, o que está nesse menino é maior. E o que é que está nele, Paulo? É a presença daquele, é a presença dele, e a presença dele ninguém vai tirar. Timóteo cresceu na graça e no conhecimento. Agora observe, vamos dar na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Paulo agora é convidado para comer na casa de Eunice e Lóide. E quando eles estão comendo, a Bíblia diz que o Espírito Santo falava com Paulo. E dizia mais ou menos assim: Paulo, separa Timóteo para a minha obra. E Silas não está entendendo nada. Quando eles foram dormir, observe, Paulo chamou Eunice no cantinho da parede, só observe. Ele disse assim: olha, o que Deus tem na vida do menino é coisa grande. Mas para que o ministério dele ande, é necessário que eu coloque a mão nele e ele ande comigo, porque o Senhor revelou. Virou a noite e de manhã Eunice e Lóide estão arrumando a bolsa de Timóteo com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque Timóteo vai sair de casa para a obra de Deus. Quando ele sai, Timóteo não é o pregador principal. Timóteo não é o cabeça era Paulo, depois era Silas, depois Lucas e ele segurando a baixinha. Mas a Bíblia diz: e quando eles chegaram na igreja de Tessalônica Presbítero, era um culto como esse, a igreja cheia
unção descia. E observe, quando Paulo estava pregando, sentado no altar, tinha no mínimo 8 presbíteros. E Timóteo no cantinho, segurando a pasta de Paulo. Aí o Espírito foi no ouvido de Paulo e disse assim: Paulo, para o culto, manda o presbitério ficar de pé. Por que, Senhor? Porque chegou a hora de botar a mão em Timóteo. Timóteo, sobe no altar. Timóteo, quando subiu, a minha Bíblia e a sua está escrito que Timóteo se ajoelhou. E com imposição de mãos. Olha para o seu irmão, por gentileza. Eu sei que tem gente que não gosta, mas diga assim para ele: com imposição de mãos. Diga na fraca, com imposição de mãos, não é derramando óleo. Diga para ele, não é derramando óleo na cabeça, e se consagra diácono, presbítero, evangelista e pastor. Olha o que Paulo está dizendo. Fica de joelho, levanta o presbitério. E com imposição de mãos, vamos orar por Timóteo. E o presbítero abriu a boca e disse assim: mas é menino, vai orar por quê? O que é que ele tem? Aí Paulo disse: Deus está separando ele para pastor. Aleluia. Aqui começa. Aleluia. O ministério de Timóteo. Você pensa que foi fácil? Não. Por quê, irmão? Porque Timóteo foi consagrado em uma das maiores igrejas, a igreja de Tessalônica. E quando ele chega na igreja de Bereia, com uma credencial de pastor, alguém botou a mão nos peitos dele, meu amado pastor, e disse assim: não é menino, aqui no público não sei não, teu lugar é lá embaixo. Aí Paulo abriu a boca e disse assim: é menino, mas o que está dele é maior. O que está dele é maior. Aleluia. Não bota a mão no menino, não bota a mão no menino, porque o que está dele é maior. Senta no púlpito, Timóteo. Timóteo prega e o culto pega fogo. Aí eles vão para a igreja de Corinto. Paulo se assenta, dá uma saudação para Timóteo. E saudação é 5 minutos. Timóteo, quando pegou, já entrou ligado nos 220. A glória desceu. Quando a glória desceu, que Paulo pegou no microfone, aí o Espírito disse: Paulo, o menino está pronto. Pronto para quê, Senhor? Manda ele para pastorear a igreja em Éfeso. Não, olha para mim, olha para mim. Eu não estou falando, irmão, da igreja de Corinto. Eu não estou falando da igreja de Antioquia. Eu não estou falando da igreja de Bereia. Eu não estou falando da igreja de Tessalônica. Eu estou falando da igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia Menor. Quando o menino entrou pela porta da frente da Bíblia, tinha no mínimo 20 presbíteros sentados no altar. E um se levantou e disse assim: epa! Quem mandou você para cá? Quem és tu? Da onde tu veio? E o que você veio fazer aqui? Timóteo, todo anjo, menino ainda, jovem, cheio da graça, abriu a boca e disse assim: Paulo me mandou pastorear a igreja. Oh, quando ele disse isso, a Bíblia diz: e a perseguição começou. Era Timóteo pregando. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, está tudo escrito. Era Timóteo pregando e alguém se levantando e dizendo: isso é menino, isso é um louco. E o microfone na boca dele: para ele, não tem como. Quando ele terminava de doutrinar
se levantou uma turma chamada gnóstico dentro da congregação e começou a levantar um motim contra Timóteo. Para quê, irmão? Vou dizer bem baixinho. Para fazer uma abaixo-assinado para arrancar o pastor Timóteo. Aí eu olhar para você, irmã, e diga para ele: aquele que Deus chamou. Está fraco, diga: aquele que Deus chamou. O homem não bota a mão. O homem não derruba. Queriam fazer abaixo-assinado para tirar o pastor Timóteo. Aleluia. Mas Jeová olhou de lá de cima e disse: Timóteo, só tem um remédio para acabar com o veneno. E qual é, Senhor? Prega a palavra. Como assim, Senhor? A palavra tem poder para destruir a armadilha de Satanás. É menino, mas está cheio. É menino, mas tem a glória. É menino, mas tem a presença. Abriram a boca e disseram: vamos parar o menino. Um ano depois, olha como está a Bíblia, Timóteo começou a esmorecer. A perseguição foi tanta, irmão, em cima do menino, que a Bíblia diz: e Timóteo queria entrar na caverna. Aí Paulo escreveu a primeira carta e escreveu assim: Timóteo, lembra-te da casa da tua avó e da tua mãe. Tu foi criado na doutrina, tu foi instruído na palavra. Timóteo, com imposição de mãos, eu te consagrei para o ministério. Timóteo, o que está em você, Timóteo, é maior. Então, Timóteo, prega a palavra. Timóteo, quando recebeu a primeira carta, está lá a instrução: instrua os velhos, ame os velhos, doutrine a igreja, exorte a igreja, edifique a igreja, pregue a palavra. Timóteo, os velhos não é para você bater, é para você amar. Timóteo, as viúvas é para a igreja cuidar. E o teu papel, Timóteo, é pregar a palavra. Prega, Timóteo, prega. Aí a minha Bíblia diz que Timóteo começou a pregar, mas no final da primeira carta, Timóteo desanimou. Por quê, irmão? 2 anos se levantou um vendaval e uma perseguição na vida de Timóteo. E a perseguição que se levantou na vida de Timóteo era que tudo que Timóteo pregava não era de Deus. Timóteo estava pregando heresia. Levantaram essa calúnia do homem de Deus. Aí a Bíblia diz: e Timóteo esmoreceu. Quando Timóteo esmoreceu, a Bíblia diz: Paulo já estava na cidade de Roma, prisioneiro por amor do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo ficou sabendo que a igreja era muito grande e que não estava aceitando o pastoreio de Timóteo. Aí Paulo se assenta na sua escrivania e começa a escrever a sua segunda carta. E esta carta aqui, irmão, ela aguça. Por que, irmão? Porque esta carta aqui, irmão, ela não é para a igreja, ela é para Timóteo. Paulo, quando está escrevendo, irmão, as lágrimas vão caindo. E olha o que Paulo está dizendo: eu dou graças ao meu Deus, irmão. Porque quando eu botei o olho em você, o Espírito falou comigo e disse para mim: separe ele para a minha obra. Timóteo, no ventre da tua mãe, tu era um
que ninguém iria te achar, mas o Espírito sabe teu nome, teu endereço, nome de pai, nome de mãe. Não precisou você se mostrar para ninguém. Por quê? Porque o Espírito lhe achou. Irmão, dentro da Bíblia, tudo há um tempo determinado. Timóteo estava no local certo e na hora certa. E quando Deus trabalha, desenganou Paulo e disse: Paulo estava indo para Éfeso. Aí Deus disse assim: Paulo, desvia a rota. Você vai entender daqui a pouco. Desvia a rota. Passa lá na cidade de Listra, porque lá tem um jovem. E este jovem, eu me agradei dele. Deixa eu dizer para vocês: o Senhor passou na pescaria e se agradou de você. É jovem, ninguém dá nada pela mocidade, mas o Senhor está de lá de cima olhando e dizendo: vai pregar minha palavra, vai pregar minha palavra, vai louvar o meu nome. É o futuro pastor, é a futura dirigente. Aleluia. E quando ninguém dá nada, o Espírito diz: vai lá na pescaria e separa para a minha obra. Mas é menino que eu vou usar. Eu outro lado do Senhor e diga para ele: a mocidade da pescaria, o Senhor vai usar. Porque aqui tem a presença de Deus. Tem Timóteo aqui, irmão. Tem Timóteo aqui, irmão. Olharam para Timóteo e disseram: é pequenino demais, não tem capacidade de pregar. Mas Jeová disse: tem, porque eu vou encher ele e vou dar glória para ele. Vai, Timóteo. Paulo se assenta, irmão. Mas quando eu leio essa carta, irmão, meu coração chora. Por quê? Porque Paulo está dizendo para Timóteo mais ou menos assim: Timóteo, o veneno entrou na igreja. A divisão entrou na igreja. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. A contenda entrou na igreja. E Timóteo, você desanimou. Você está saindo da doutrina. Mas olha o que Paulo diz: doutrina bíblica de morte, aleluia, não se negocia. Doutrina bíblica de morte é para pregar ela do começo ao fim, aleluia. Doutrina bíblica de morte não se vende, não se negocia. A palavra tem que ser. Eu digo isso, irmão, com experiência própria, porque a gente anda muito por aí, irmão, pregando. E tem lugar por aí, irmão, que a palavra de Deus, muita gente já não dá mais crédito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o que liberta é a palavra. O que edifica é a palavra. O que dá crescimento é a palavra. Louvor é bom, eu gosto, mas louvor não edifica. Louvor é maravilhoso, mas louvor não alimenta. E o que é que alimenta, meu amado irmão? Levante sua Bíblia no nome de Jesus. Levante ela no nome de Jesus. Levante ela no nome de Jesus. A gente está vivendo um tempo, irmão, que os crentes estão deixando a Bíblia em casa para andar com o celular. Mas deixa eu lhe dizer: não deixe sua Bíblia em casa. Não deixe sua Bíblia fechada. Ela é a sua arma. Ela é a palavra de Deus. Sabe como Satanás vai morrer na tua casa? É quando você abrir a Bíblia e começar a pregar a palavra. Aí Satanás vai dizer: não tem como ficar aqui. Aí os demônios vão dizer: por quê? Porque a palavra está sendo pregada. A palavra que poder, a palavra liberta, a palavra edifica, a palavra da vida, a palavra surda, a palavra enche, e ela está sendo pregada no altar. Irmão, olha para mim, olha para mim. A palavra ela não pode vir da nave, o altar, irmão. Não pode.
estranho. Olha o que Deus estava dizendo para Paulo. Paulo avisa para Timóteo. O que está se levantando na igreja? Conceito de judaísmo. Heresia tomando conta da igreja. Não querendo ser judeu e pregar conceito de judaísmo dentro da igreja. Mas só tem um remédio. E qual é, Paulo? Abra a Bíblia e pregue a palavra. Porque esta palavra, ela vai dar vida na igreja. Timóteo, quando recebe, Timóteo está em um estado deplorável. Mas Timóteo, quando começa a ler, observe como está o texto. Só observe. Paulo está dizendo assim: tu, pois, meu filho, fortifique-se na fé. O que é se fortificar na fé? É ter alicerce na palavra. Aleluia. Aleluia. E só tem uma maneira de poder ter alicerce na palavra. Formação remediadora, escola bíblica dominical, culto de doutrina, jejum e oração. Aleluia. Crente que não gosta de EBT, de jejum e oração, meditar na palavra e de culto de doutrina, me desculpe. Mas tem alguma coisa de errado, irmão. Dê uma balançada no seu irmão aí, por gentileza, e diga para ele: você precisa da escola bíblica, do culto de doutrina, de orar, de jejuar, de meditar na palavra. Porque quando você fizer isso, a palavra, ela vai entrar dentro da sua casa. E aquele moinho que está lá dentro, aquele veneno que está lá dentro, vai começar a bater em retirada. Vai começar a bater em retirada. Vai começar a bater em retirada. E eu vim lá do São Jorge para dizer para você: este veneno hoje vai ser desfeito no nome de Jesus do Nazaré. Vai ser. Como, irmão? Pela palavra. É pela palavra. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Timóteo, se fortifique na fé. Ore, vá para a igreja, abra a Bíblia e pregue. Mas olha o que Deus estava dizendo, e olha o que a segunda carta de Paulo estava dizendo: Timóteo, o profano também está dentro da igreja. E o que é o profano? Por a minha língua, Jesus. Espírito de prostituição dentro da igreja. Aí Paulo está passando um antídoto, um remédio. E ele está dizendo: Timóteo, vai sair. Esse veneno vai sair. Timóteo, esse veneno vai sair. Abra a tua Bíblia, Timóteo. Pega no microfone, prega a palavra. Porque você vai ver, Timóteo, o demônio começar a bater em retirada, as panelinhas sendo desfeitas, o veneno acabando. Eliseu, a morte chegou na panela. Aí Eliseu abriu a boca, meu pastor, e disse assim: só tem um remédio para acabar com esse veneno. Aí alguém abriu a boca e disse: qual é? Vai buscar farinha. Sabe o que é farinha na Bíblia, irmão? Sabe o que é farinha? Palavra. Levanta sua Bíblia mais uma vez. Farinha na Bíblia quer dizer zeroim. Zeroim quer dizer palavra. Aleluia. E você tem um antídoto na mão e não sabe usar. Mas hoje o receita está caindo na palma da tua mão e o Senhor está dizendo: o veneno vai sair com farinha. E que farinha é essa, pregador?
palavra, simplicidade. Prega a palavra e deixa ela agir. Abre a tua boca e começa a adorar, porque a palavra de Deus está entrando lá dentro da tua casa agora e está desfazendo aquele veneno que Satanás jogou lá dentro e disse: eu vou matar, eu vou destruir, eu vou ceifar. Aí João está dizendo: vai não, porque a minha palavra tem poder, 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 tem poder. Se você crê, levante sua mão no nome de Jesus e começa a adorar o grandão da Galileia, porque eu vim lá no São Jorge com uma palavra para pescaria. O veneno vai sair hoje, com a palavra. Satanás escreveu crente doente. Satanás quer ver a mocidade fria, gelada, só pulando no congelado, e o resto do ano gelado e frio. Mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz: seja firmes e completo, seja firmes e para mim ser constante, o que eu tenho que fazer? Me firmar na rocha. E quem é a rocha, minha amada igreja? Cristo. Se Cristo é a rocha, Satanás não tem poder de tocar fora. Aleluia. Amizade que não presta para o meio da mocidade. Amizade que incentiva a usar droga, amizade que incentiva a se prostituir, amizade que incentiva a mentir o pai e a mãe, amizade que incentiva a sair de casa, amizade que incentiva a desrespeitar pai e mãe, amizade que incentiva a desrespeitar a liderança da igreja, amizade que incentiva a não meditar na palavra. Esse tipo de amizade hoje é veneno e está sendo retirada do meio da mocidade, porque a palavra ela exorta, ela dá vida, ela edifica, ela transforma, e a mocidade pertence ao grandão da Galileia, e ele tem ciúme do jovem. Evita os profanos. Aleluia. E o Senhor está falando com você. Evita os profanos. E eu não vou nem olhar para você, mas você sabe que Jesus está falando com você e está repetindo mais uma vez para você e está dizendo para você: evita os profanos, porque o profano já está tudo preparado. Mas Eliseu disse: vai buscar farinha. E no meio da mocidade tem coordenação, e a coordenação anda com farinha. E a coordenação muitas vezes, irmão, é chato. Por quê, irmão? Porque quando chega o jovem ferido, tem um remédio apropriado. E qual é? Mertiolato santo. Que é o que eu sou essa época? O jovem acho lembra, mas eu tenho 39, eu vou fazer 40. Então eu posso dizer, quando eu me ralava, a minha tia, pastor, colocava um negócio desse tamanho nas feridas. E quando ela abria a porta do armário do banheiro, e eu olhava aquela caixinha vermelha, meu Deus, tremia tudo, irmão. Mas o bicho, quando tocava na ferida, queimava, doía, ardia. Mas como é que estava no outro dia? Cheio de graça para cicatrizar. E deixa eu lhe dizer, a farinha hoje, aleluia, está tocando nessa ferida. E amanhã vai amanhecer com casca. E depois de amanhã a casca vai cair. E depois cicatrizou. E depois a cura chegou. Só para mostrar, pega na mão do organismo, pega na mão do João. Eu sei que vocês queriam uma mensagem mais avivada. Mas quando eu estava orando de ontem de ontem para hoje, eu não ia trazer essa mensagem. Mas o Senhor disse: você vai pregar ela? Você vai pregar ela? Pega na mão do outro aí, no nome de Jesus. Balance ele e diga para ele hoje.
Você não vai comer caviar, não vai comer lagosta, você vai comer farinha e não vai se entalar, porque a farinha vai ser diluída com azeite e quando ela descer vai começar a pegar fogo. Em nome de Jesus, tem fogo na mocidade, eu estou sentindo pegando fogo aí. Tem fogo na mocidade, irmão. Tem fogo na mocidade. Satanás não vai chegar perto desta mocidade, porque tem farinha no meio da mocidade. Os obreiros têm farinha aqui, os obreiros têm farinha, nas senhoras tem farinha, no novo convertido tem farinha, nas crianças tem farinha. Aqui no altar, irmão, o que mais tem é farinha, palavra, 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 palavra. E o culto tem que ter palavra, tem que ter palavra. Muito movimento e sem palavra não presta. É balela e encher linguiça. Mas eu não vim aqui, irmão, nem para pregar balela e nem para encher linguiça. Eu vim pregar a palavra, trazer farinha. Timóteo, evita o profano dentro da igreja. O que o profano vai fazer? Vai entrar no meio das mulheres. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Aleluia! E vai desviar as mulheres. Mas Timóteo, quando você abrir a Bíblia, o Espírito vai mostrar a você o profano, aonde ele está, como ele está agindo, o que ele está falando. Pregue a palavra. Aí Paulo vai dizer, Timóteo, mas nos últimos dias vai se levantar uma classe dentro da igreja. E essa daqui, irmão, é pior. Por quê? Porque eles não suportarão ouvir a sã doutrina. E o que é sã doutrina, pregador? É a palavra genuína. Aleluia! E esta palavra aqui, Timóteo, vai causar comichão. E o que é comichão, pregador? Coceira ao ouvido. E o que é isso, pregador? É crente que vem para a igreja e já não quer mais escutar a palavra. Está no culto, mas está desligado do céu. Está no culto, mas está morto espiritualmente. Está no culto, jogando, mexendo no celular, vendendo pelo celular e fazendo sabe lá Deus o que mais no celular. E o Senhor falando, a doutrina sendo pregada, e ele não suporta a vai pegar você, irmão, com gentileza, balance ele, mas balance gostoso, e diga para ele, a tempestaria, ela gosta da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Na segunda carta universal do apóstolo Pedro vai dizer assim, eu vos criei com leite racional. Mas agora vocês não estão mais na época do leite. E é o que, pregador? Agora chegou a hora do mocotó. E é preciso mesmo engordar esse caldo. Porque a época do leite saiu. Pedro está dizendo, eu vos criei com leite racional. E o que é isso? A palavra pregada na simplicidade. Vocês aprenderam. Agora vocês vão aprender o beabá da Bíblia. O que é Pedro? Homilia, homilética, armatologia, pneumatologia. Vocês vão aprender a doutrina bíblica. É assim que funciona. Aí Paulo está dizendo, Timóteo,
esse grupo não gosta da palavra, mas foi por causa da palavra que eu estou preso. Aí o capítulo de número 4, para a gente começar a finalizar. Eu só tenho agora quase 10 minutos. Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder. Vou repetir, ele é poder. Vou repetir de novo, ele é poder, dínamo, dinamite, explosão. O que ele estava dizendo? O Evangelho, quando for pregado, vai causar uma explosão. Aonde? Dentro de você. E a explosão é de dentro para fora. E o que ela causa? Ela vai causar um terrorismo dentro de você. Vai dar desejo de orar, de jejuar, de buscar, de pregar, de falar o amor de Deus. Chegou no colégio, quer pregar. Chegou na faculdade, quer falar de Jesus. Aonde chegou no trabalho, quer falar de Jesus. Chega em casa do trabalho cansado, mas quer ler a Bíblia. Chega em casa morto, dia de labuta, mas quer vir para a igreja. Chega cansado, irmão, na sexta-feira, morto na semana toda no trabalho, mas chega nas pressas. Mulher, separa meu dedo, passa minha roupa, ajeita café, porque quando eu chegar, eu só vou tomar banho, botar uma coisa na barriga e vou para a igreja. E quando senta aqui, é dando glória, dando aleluia, dando glória, dando aleluia, dando glória, dando aleluia. Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. E nem mim que sou prisioneiro seu. Eu estou preso. Agora, Timóteo, deixa eu te dizer, eu estou aqui preso. Porém, Timóteo, todos, sem exceção, todos me abandonaram. Olha o que Paulo está dizendo. Na minha defesa, para me ser julgado, sentenciado por um crime que eu não cometi. E que crime foi esse? Colocar fogo em Roma. Nero colocou a culpa em mim nos judeus e me sentenciou à morte por amor do Evangelho. E eu não neguei o nome de Jesus. Todos me abandonaram. Olha para mim, escreveu a Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo. Quando eu estava no tribunal para ser julgado, que eu olhei para a tribuna, eu tinha direito de, no mínimo, ter 20 pessoas me assistindo, me apoiando, intercedendo e orando por mim. Mas quando eu olhei para a tribuna, eu não vi ninguém. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Eu preguei, eu ensinei, eu instruí, doutrinei, libertei, fiz missão, fundei igreja, ordenei homens para o pastorado, para o evangelista, para o presbitério, para o diaconato. Fiz a obra, libertei vilarejos e cidades de opressão demoníaca. E eu estou aqui sentenciado para a morte. E estou só. E inclusive, Timóteo, você me abandonou. Mas quando eu fiz a minha defesa, e quando eu estava sendo sentenciado para a morte, eu ainda preguei a palavra. E quando eu preguei a palavra, que eu me sentei, que as lágrimas saíram dos meus olhos, que eu levantei a cabeça e olhei para o céu, eu vi o céu aberto. E o Senhor em pé, olhando para mim, dizendo: Paulo, pega a minha palavra. Eu estava só e abandonado para a morte. Todos me abandonaram, inclusive você.
Mas eu estou deixando essa carta para você, para lhe dizer: pregue a palavra, porque eu combati o bom combate e estou finalizando a minha carreira. A coroa da justiça já está preparada para mim. O que eu tinha para fazer, Timóteo, eu já fiz. Eu preguei, eu ensinei, eu instruí, expulsei demônio, levantei igreja, libertei vilarejos, libertei cidade, exortei, preguei a palavra. Eu estou só por todos, mas tem um que está ao meu lado, dizendo: Paulo, lá em Atos capítulo de número 9, Paulo, eu olhei para você e disse: eu vou te ensinar o quanto é padecer pelo meu nome, Paulo. Eu vou te quebrar, eu vou te moer, eu vou te esmagar, eu vou te quebrar todinho, cabra. Tu vai aprender a padecer pelo meu nome. Eu trago no meu corpo as marcas dele, Timóteo, dele, Timóteo, dele, Timóteo. Todos me abandonaram, Timóteo, mas o grandão da Galileia, Timóteo, abriu o céu e está dizendo: Paulo, sobe, Paulo, sobe, Paulo, sobe, Paulo, porque a tua coroa, Paulo, já está preparada para ti, Paulo. Prega, prega. Paulo foi degolado, decapitaram a cabeça de Paulo, pegaram a cabeça de Paulo e disseram: matamos. Acabou o pregador, acabou a palavra, acabou a instrução. Mas quando Timóteo pegou a carta e ele leu ela toda, e ele botou na escrivaninha, e ele chorou, e ele pegou no microfone na igreja de Éfeso, e ele abriu a boca e ele disse: quem prega aqui não sou eu, é ele. Quem fala aqui não sou eu, é ele. E o Espírito desceu. E a Bíblia diz: e o avivamento chegou na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso voltou a pegar fogo na glória, no poder e na unção. Paulo morreu, mas Timóteo se levantou e ele disse: farei como meu pai Paulo, vou pregar a palavra, vou instruir na palavra. Jovem, prega a palavra onde você chegar. Jovem, prega a palavra para o teu pai, prega a palavra para o teu primo, prega a palavra aonde você chegar, porque esta palavra aqui, ela vai entrar aonde o homem não entra. Esta palavra aqui, ela entra no hospital. Esta palavra aqui, ela entra no IML. Esta palavra aqui, ela entra no necrotério. E Satanás dizendo: matei o filho do crente, destruí a família do crente, mas a farinha está entrando lá no IML, lá no necrotério, lá na boca da droga, e está dizendo para alguém: Satanás perdeu mais esta peleja, porque a farinha está dando vida a um dos teus agora, e Satanás está batendo em retirada. Como assim, pregador? A glória desceu, 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 e a vida chegou, 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 chegou. Abra sua boca e começa a adorar, porque a palavra está dando vida. Fique de pé no nome de Jesus. Já que é culto com a natureza do jovem, eu queria pedir rapidinho aqui ao jovem: se a mocidade e os coordenadores do pastor autorizar a moça louvar aquele hino, quem é esse? Bota esse hino no nome de Jesus, se vocês souberem.
Se não souber, não tem problema. Bota outra aí abençoada. Em nome de Jesus. Bota aí rapidinho, que a gente já chegou no horário. Eu não gosto de passar muito o horário. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer para você, quem não é evangélico, faça assim com a mão. Quem não é evangélico, tem uma jovem ali atrás. Só ela tem mais aqui desse lado. Aqui é de senhora, né? Todo mundo aqui é crente. Esse lado aqui só tem ela, né? Pronto. Olha para mim, jovem, em nome de Jesus. A Bíblia diz: nem por força, nem por violência. Quem convence o homem, quando eu falo o homem, a mulher também está embutida. Quem convence o homem do pecado é a palavra, através do Espírito Santo. Então eu aprendi assim. Fabrício, quando você for pregar pelas igrejas, no máximo você chama 2 vezes para aceitar Jesus. Porque se a palavra não convenceu, a sua palavra não vai convencer. Mas eu não posso devolver o microfone para quem é direito, que é o pastor da igreja, sem antes perguntar para você: Jó, Jesus te ama. E não foi em você ter chegado aqui nesta noite. No domingo de chuva, você com uma bebê, acredite que ela é recém-nascida. E você está aqui. Algum propósito tem na sua vida. E eu creio que é bênção de Deus. Se você quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, saia do seu lugar, por gentileza, venha para cá. O pastor vai orar por você. Ela já está chorando. E a Michela vai lá, ela já está chorando. Está chorando ali. Em nome de Jesus, o Espírito Santo tem algo lindo na sua vida. A primeira alma já chegou, aleluia. Já chegou. Cadê as irmãs? Fica do lado dela aqui, do lado dela. Bota aqui em nome de Jesus. Fica aqui, segura ela. A gente vai orar para ela. Pode louvar, em nome de Jesus. Agora louva com força. Louva com força, em nome de Jesus. Como é o nome dela? Graça. Olha para mim, Graça. Satanás chama a sua. Satanás está querendo tragar. Mas essa palavra foi pregada, não foi para mim nem para a igreja, foi para você. E o recado de Deus para a tua vida é: hoje chegou salvação na sua casa. Aquele veneno que está dentro da sua casa, hoje, pelo poder da palavra, e eu tenho fé. Fé não é para o amanhã, fé é para o agora. Eu tenho fé que está sendo retirado o espírito de morte de dentro da sua casa. Hoje, agora. E quando você voltar para a sua casa, você vai sentir a presença de Deus lá dentro, pelo ato que você está fazendo, e confessar a Ele e aceitar a Ele. A paz, o amor e a união descer sobre a tua casa agora. Diz assim: feche os olhos, comece a louvar. É Jesus. Se você veio trazer louvor, olha o Espírito Santo. A mocidade que ainda não é batizada com o Espírito Santo, começa a cantar aí. Você que ainda não é batizado, feche os olhos, começa a dar glória. Porque o Espírito Santo não vai deixar aqui. Para que eu for eu vou mandar, abre mim, eu vou mandar, eu sou, eu vou mandar. Ai, eu vou mandar, eu sou, eu vou mandar. Para que eu for eu vou mandar. Está pegando fogo aqui no altar, irmão. Está pegando fogo aqui no altar. Meus pecados para me oferecer, mas mesmo assim, amor. Olha o Espírito Santo, irmão. Olha ele trabalhando nesta noite. Olha ele. Siga ele.
e sinta. Sinta a presença dele, sinta. Sinta a presença dele. Aproveita e já fala em mistério. 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 Abra a tua boca agora, seja cheio. Receba agora o poder da palavra, receba a autoridade. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta ele, sinta ele. Sinta ele, sinta ele, sinta ele. Sinta ele, sinta ele. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. 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 Aleluia. O altar está pegando fogo, irmãos. Esse altar ainda tem farinha, irmãos. Satanás está querendo tirar a farinha deste altar, irmãos. Mas não vai tirar a farinha deste altar, irmãos. Eu sei que você está escutando, Satanás. A farinha deste altar ainda é viva, ainda é viva, ainda é viva, ainda é viva, ainda é viva. Em glória de Deus, descendo aqui neste altar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Receba o poder do céu. Glória. A minha alma buscava e nada me completava. É só ela, é só ela, é só ela, é só ela. Siga, 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 siga o Espírito Santo. A glória de Deus, irmão, no meio da igreja. Aleluia, Jesus já está renovando aqui. Para poder aceitar Jesus, e já está renovando. Eu não sei se está renovando ou se está batizando, mas Jesus está operando aqui. Está operando aqui. Satanás não queria que pegasse, mas pegou. Receba poder do céu. Estou sentindo ele aqui. Aleluia. Estou sentindo ele aqui. Estou sentindo ele aqui. Tem poder de Deus aqui, irmão. Tem poder de Deus aqui. De troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, a vida foi transformada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tenho certeza que Ele nos ouve através da sua palavra. Verdadeiramente, irmão, Ele vem mover a palavra. Eu tenho certeza que hoje no dia nós ouvimos palavra de Deus. E eu já disse uma noite, tenho certeza que o Senhor vai pegar. Glória a Deus. Deus começou falando pela manhã. Glória a Deus. Eu jovem junto à mocidade, lá no céu.
filho, ficou ali no cantinho, irmão. A mensagem do glória a Deus não era nem para dar glória, eu não fazia nem muito esforço para choro, mas eu vi ele se derramando. No final do culto, ele jogou 7 mil coelhos, pensou nem em chamar isso. O Espírito Santo é quem convence o homem. Da mesma forma que ele convenceu, de manhã está convencendo os amigos. Na igreja de esse Deus é nosso fiel. Vamos orando por esta vida. Queremos agradecer o diácono Fabrício. Deus continue abençoando o Senhor, sua casa, sua família, seu ministério. Quantos vão continuar orando pelo diácono Fabrício? Diga amém. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai nos abençoando. Quem está feliz por esta vida aqui nesta noite está? Sim, não sei se ela está voltando, se ela está voltando. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar por esta vida e eu tenho certeza que Jesus vai fazer grandes coisas na vida. Deixando o Senhor a glória do nome de Jesus. Quantos desses nas orações? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero convidar a irmã Daíra. Tem que ir, irmã Daíra. A senhora vai terminar este culto e orar por esta senhora em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue orando, irmão, pelos convidadores. Amém? Glória a Deus. Continue orando por eles. Para que Deus continue dando força, ânimo, para que eles continuem firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso e soberano Deus, grande é o Senhor, e queremos te agradecer, ó Deus, pelas tuas maravilhas. Nós não somos merecedores, Senhor, desse tão grande amor que nos alcança e nos constrange. Pai amado, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, essa vida sedenta da tua presença, a qual foi tocada, a qual o Senhor se rendeu em adoração ao teu santo nome que tem todo o poder. Deus, em nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos, Senhor, e faz o que viria atrás, porque tu és o dono dessa vida, Senhor, e para nós podemos imaginar que não tem jeito, mas tu é aquele que transforma. Deus amado, em nome de Jesus, guarda ela, Senhor, nas tuas mãos e ser conosco todos os dias. Continua nos fortalecendo e abençoando para que possamos prosseguir segundo a tua boa vontade. Deus amado, em nome de Jesus, obrigada por cada jovem, por cada irmão que chegou até aqui. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe poderosamente, Senhor. Gratos somos por tudo, Senhor, por tudo, porque tu morreste na cruz. Oh, aleluia! E por causa do teu amor estamos aqui. E o Senhor tem nos perdoado e nos dado todos os dias uma nova chance. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para a irmã Daíra, Deus está te preparando para uma grande obra. Glória a Deus. Deus vai colocar em tuas mãos uma grande obra para tu realizar na presença dele aí na terra. E Ele está te preparando. Glória a Deus. Fica no teu lugar que Deus vai te abençoar poderosamente. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações de Deus Espírito Santo seja com